A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui para este vídeo de quinta-feira e eu tenho certeza absoluta que você está já aí prontinho para marcar o texto que vamos trazer hoje e entender mais uma vez que a verdade é uma só. O Evangelho de Jesus Cristo é humildade, é amor, é misericórdia e nada daquilo que nós muitas vezes ouvimos por aí, que é pura ira que o homem, através da sua doutrina, quer embutir nos nossos corações. Mas Jesus, ele nos livra, ele nos salva através do Evangelho de tudo isso que é mentira. E eu quero trazer um texto hoje que vem falar sobre uma coisa muito importante, que é aquilo que eu sempre gosto de dizer, que nós viemos para essa terra, a nossa vida é como um vapor que se dissipa, e também que, em primeiro lugar, nós nada levaremos daqui, por isso Deus nada nos cobra, Deus não pede para que sejamos fiéis e demonstremos isso dando alguma coisa para Ele, dinheiro, dízimo, oferta, bens materiais, nada disso. Nada disso. Amém? Então eu quero que vocês anotem aí, faça como eu digo sempre, anota o texto, vai depois para o seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo, Espírito Santo, o que foi dito é verdade? Dá-me a visão da graça, que talvez eu ainda não tenha. Amém? Então nós vamos falar de um texto que está em anota aí, 1 Timóteo, capítulo 6, eu vou ler os versículos 7 e 8, amém? 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 e 8, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amém? Então, é tão claro, né? O texto está tão aberto, não há palavras difíceis, não há por que você perguntar para um teólogo, você procurar no dicionário, porque as palavras são simples. Olha só, é a mesma coisa que você pegar e falar para um amigo, para um irmão, para alguém da tua família, olha, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E aí, o que acontece? Eu chamo a atenção porque tudo isso vem provar o quê? Que tudo isso que está sendo pregado hoje nas igrejas, o que as doutrinas de igrejas têm feito com a mente do ser humano em relação a, olha, prosperidade, você tem que ser fiel a Deus para que Ele seja fiel para você. E eu chamo a atenção claramente porque Jesus em nenhum momento ele falou assim, olha, para você ser fiel, para você ter a salvação, o que você tiver nessa terra, você tem que compartilhar comigo, você tem que devolver para mim. E aqui o texto é tão claro, olha, a gente não trouxe nada e não vamos levar nada. Só que é o seguinte, quando a Bíblia também fala que Deus é aquele que supre as nossas necessidades, então vai bem aqui, ó, nós temos as nossas necessidades, todas elas cumpridas por Deus, porque nós temos sustento e temos com que nos vestir, e isso já bastaria para estarmos contentes. Eu mesmo, muitas vezes a preocupação, porque nessa terra nós somos cobrados, nós temos contas a pagar, e muitas vezes nós ficamos desesperados, oprimidos, cheios de situações, de nervosismo, de ansiedade, porque é obrigado isso, obrigado aquilo, mas quando eu e minha esposa olhamos ao redor, é dia após dia. Eu tenho dito muito isso aqui para vocês. É dia após dia. Dia após dia. Hoje você teve aquilo que Deus, através da sua vontade, misericórdia e amor, nos deu. Estamos felizes, acabamos um dia feliz. Aí você tem um monte de problemas que vem, que o diabo embute para que você perca a paciência, tem um dia péssimo, mas você foi suprido por Deus. Só que aí aquilo que foi feito de ruim cobre a beleza do dia que foi dado por Deus. Do sustento, do alimento, do teto para morar, do carro para andar, do pouco combustível que muitas vezes você põe, mas você tem para andar, né? Das suas roupas, né? Que muitos gostariam de ter, exatamente o que de repente você tem, não podem ter. Então quer dizer, quando chegamos no final do dia e vamos dormir, nós não sabemos o amanhã, nós vamos dormir com a certeza de acordar. A gente não sabe se a gente vai acordar no próximo dia, mas uma certeza a gente tem, de que nós estamos felizes com aquilo que temos recebido. É que a nossa visão, ela é uma visão
que foi distorcida pela própria humanidade. De que para termos e sermos alguém perante as pessoas, temos que ter muito mais. E a ganância do ser humano, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa enorme, eu quero ter dinheiro na conta, eu quero fazer viagens. Só que as pequenas coisas já são suficientes para que estejamos contentes. Então eu chamo atenção para isso porque não é nada disso que nós vemos hoje, que nós ouvimos hoje. O amor de Deus através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, ele é um amor de humildade, aonde os próprios apóstolos depois pregam o Evangelho de Jesus Cristo e da simplicidade de Jesus. Jesus ele foi simples por todo o caminhar dele nessa terra, por todo o tempo que ele esteve aqui. Ele não teve exigências de riqueza, ele não disse absolutamente nada, olha, eu sou filho do rei, então você tem que me servir. Pelo contrário, ele servia. Né? E aqui quando nós lemos essas palavras, eu fico me questionando o porquê que muitas vezes é tão difícil para o ser humano entender a verdade do Evangelho. Eles preferem ser levados pela doutrina humana e pela palavra de homens ditos sábios a entender totalmente o contrário, para entender uma distorção incrível do Evangelho de simplicidade. Sabe por quê? Porque quanto mais se prega a verdade, menos eles podem ter. E na verdade o que eles querem é benefício próprio. Eles não estão contentes nunca com apenas o sustento e o que tem para vestir. Eles querem muito mais do que só isso. Eles não estão contentes enquanto eles não recebem mais do que isso. Eles não estão contentes enquanto eles não vão numa loja de carros zero e compram um carro zero. Ou então que façam viagens, ou que comprem roupas de marca, roupas de valor exorbitante, desnecessário, gente. Desnecessário. E são palavras são 2 versículos que você lê e você não tem dificuldade para entender. Só que o problema é que ninguém prega isso. Ninguém prega essas coisas. Os líderes hoje, as pessoas querem pregar o poder, o ter, o ganhar, o enriquecer, o que Deus pode dar. E Deus ele já deu a maior riqueza que seria dada a nós gratuitamente, que foi o seu único filho, Jesus Cristo. Isso já é o suficiente para nos fazer felizes. Eu posso dizer que por mais que eu tenha vários problemas, por mais que eu viva aflito de bobeira, que mais que eu viva perseguido pelo diabo, eu posso dizer que eu sou feliz e contente porque eu tenho aquilo que muitos queriam ter e não tem porque não conhecem Jesus. E isso é mais importante. A alegria em meio a toda a treva embutida pelo diabo. A alegria de você saber que você tem exatamente o suprimento do sustento diário, o que vestir. Jesus já é tudo, é o suficiente para nos deixar felizes. A vida com Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, já nos é suficiente. Não precisamos mais que isso. Não precisamos mais que isso. Então, fica aí a dica para você. Comece a ler de Mateus Apocalipse de uma forma diferente. Não pergunte para o seu líder, não pergunte para o seu pastor, não pergunte para o teólogo, não pergunte para aquele membro que revela. Não. Vá para o seu lugar secreto e pergunta para o Espírito Santo que ele vai te dar a resposta. E você vai começar a adentrar por uma vida totalmente diferente. Aí vai da sua escolha. Eu digo que as pessoas fazem escolhas, e as escolhas erradas levam as pessoas ao pecado, ao mal, a não ter Jesus. Então, se você escolher preferir ficar ouvindo os homens e achando que a ganância da prosperidade, da vida boa é mais importante do que Jesus, então esqueça tudo isso. Esqueça o que eu falei aqui. Mas se você for uma pessoa sábia e que tem dúvidas em tudo aquilo que é pregado hoje, você vai entender o que eu estou falando. Mais uma vez vou ler. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele.
tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esteja contente, esteja feliz por ter Jesus Cristo na sua vida. Amém? E é isso, gente. Muito obrigado, graça e paz a todos e um abraço. Valeu.